Você já parou para pensar por que a cor azul quase não existe na natureza? Parece estranho dizer isso. Afinal, o céu é azul, o mar é azul, a gente vê borboletas azuis, pássaros azuis, flores azuis, pedras azuis. Então, como assim o azul é raro? A resposta é que na maioria das vezes, aquilo que parece azul na natureza não é azul do jeito que você imagina. E é aí que o mistério começa. Quando olhamos para uma folha verde, ela é verde porque tem pigmentos que absorvem algumas cores da luz e refletem o verde. Quando olhamos para uma flor vermelha, geralmente existem pigmentos ali, refletindo tons avermelhados. Mas o azul é diferente. Na natureza, pigmentos azuis verdadeiros são muito raros. Muitos animais que parecem azuis não têm pigmento azul no corpo. Eles parecem azuis por causa da estrutura. Ou seja, não é a química que cria a cor, é a física. Pensa nas asas de algumas borboletas azuis. Elas parecem pintadas com uma tinta azul intensa, mas se você triturasse essas asas, talvez o pó não fosse azul. Porque a cor não está em um pigmento, ela está em microestruturas na superfície da asa. Essas estruturas são tão pequenas que interagem com a luz. Elas espalham, refletem e cancelam certas ondas de luz. E o resultado que chega aos seus olhos é azul. É quase como se a natureza não tivesse pintado o animal. Ela tivesse construído uma arquitetura microscópica para enganar a luz. Isso também acontece com muitas penas de aves azuis. Um pássaro pode parecer azul brilhante, mas suas penas não necessariamente têm pigmento azul. A pena tem estruturas internas que espalham mais a luz azul do que as outras cores. Então o azul aparece, mas ele é uma ilusão física, uma cor criada pela forma, não pela tinta. Agora pensa no quanto isso é bizarro. O animal parece azul, você enxerga azul, a câmera registra azul, mas em nível material, não existe uma tinta azul ali, existe uma estrutura que manipula a luz. A natureza não colocou azul, ela dobrou a luz até parecer azul. E por que isso é tão raro? Porque criar pigmento azul é difícil. Na química da vida, é muito mais comum encontrar pigmentos vermelhos, amarelos, marrons, pretos e verdes. A clorofila dá o verde das plantas. Carotenoides ajudam a criar amarelos, laranjas e vermelhos. Melanina cria tons escuros. Mas moléculas que produzam azul forte e estável são muito mais raras. Por isso, quando a natureza precisa de azul, muitas vezes ela resolve o problema de outro jeito. Não produzindo um pigmento azul, mas construindo superfícies que refletem azul. Agora vamos falar das flores. Flores azuis existem, mas são muito menos comuns do que flores amarelas, vermelhas, brancas ou roxas. E muitas flores que chamamos de azuis, na verdade, estão mais próximas do roxo, lilás ou violeta. Para uma planta produzir azul, ela precisa controlar pigmentos, acidez das células, metais e estrutura interna. É uma química delicada. Não basta simplesmente fazer azul. A cor depende do ambiente dentro das células da flor. Por isso, flores realmente azuis chamam tanta atenção. Elas parecem especiais porque, biologicamente, são mesmo. Agora vem outra confusão. Se azul é raro na natureza, por que o céu é azul? O céu não é azul por pigmento. O ar não tem tinta azul. O céu é azul por causa de um fenômeno chamado espalhamento de Rayleigh. A luz do Sol parece branca, mas é formada por várias cores. Quando essa luz entra na atmosfera, as moléculas do ar espalham mais as ondas curtas, como o azul. Esse azul espalhado chega aos nossos olhos de todas as direções. E por isso vemos o céu azul. Ou seja, o céu também não é azul como um objeto pintado. Ele parece azul porque a atmosfera espalha a luz. E o mar? O mar também não é simplesmente azul porque reflete o céu, embora isso possa influenciar. A água absorve melhor algumas cores da luz e deixa tons azulados se destacarem, especialmente em grandes volumes. Mas, de novo, não é como se a água tivesse pigmento azul comum. O azul do planeta muitas vezes é resultado da interação da luz com matéria, não de uma tinta azul espalhada por aí. Agora isso muda a forma como enxergamos tudo. O azul é uma cor que parece abundante à distância, mais rara quando você procura dentro dos seres vivos. Parece estar no céu inteiro, mas não está em um pigmento do céu. Parece estar no mar inteiro, mas não é uma tinta dissolvida na água. Parece estar nas asas de uma borboleta, mas pode ser uma arquitetura microscópica refletindo luz. É como se o azul fosse a cor mais enganadora da natureza. Ele aparece muito, mas quase nunca está realmente lá do jeito que pensamos. Agora imagina uma borboleta azul pousada em uma folha. A folha é verde por química. A borboleta é azul por estrutura. Duas cores, duas estratégias. Uma feita por pigmento, outra feita por manipulação da luz. Isso mostra algo fascinante. A natureza não cria beleza de um jeito só. Ela pode usar moléculas, pode usar geometria, pode usar física, pode usar ilusão. E o azul talvez seja o maior exemplo disso, porque ele não é apenas uma cor.
É uma engenharia. Agora pensa nos animais azuis. Por que eles teriam essa cor? Às vezes para atrair parceiros, às vezes para se camuflar, às vezes para avisar perigo, às vezes para se destacar. Mas se produzir pigmento azul é difícil, a evolução encontra caminhos alternativos. E quando uma estrutura funciona, ela pode ser selecionada ao longo do tempo. A asa fica mais eficiente em refletir azul. A pena fica mais vibrante. O animal ganha vantagem. E a cor aparece. Não como pintura, mas como tecnologia biológica. Agora, talvez a parte mais curiosa seja essa. Se você muda a estrutura, a cor pode desaparecer. Em alguns casos, uma asa ou pena azul perde o brilho dependendo do ângulo da luz. Isso acontece porque a cor estrutural depende da forma como a luz bate e volta. Por isso, algumas cores na natureza parecem metálicas, iridescentes ou mudam de tom quando você se mexe. A cor não é fixa como uma tinta comum. Ela é uma relação entre luz, estrutura e olho. Ou seja, o azul que você vê pode depender do ângulo em que você olha. É quase uma cor viva. Agora, quando a gente entende isso, o azul fica mais estranho, porque ele deixa de ser apenas uma cor bonita. Ele vira uma pista de que o mundo que vemos não é apenas feito de coisas, é feito de interações. A luz toca uma superfície, a superfície seleciona ondas, seu olho interpreta, seu cérebro transforma aquilo em cor. O azul não está apenas no objeto, ele também está no caminho entre a luz e a sua percepção. Então, da próxima vez que você olhar para um pássaro azul, uma borboleta azul, o céu azul ou o mar azul, talvez você pense diferente. Talvez perceba que o azul é menos uma tinta e mais um truque elegante da física. A natureza quase não fabrica azul diretamente. Ela prefere fazer algo mais impressionante, construir estruturas tão pequenas e precisas que conseguem convencer seus olhos de que o azul está ali. E talvez a pergunta mais curiosa não seja por que o azul é raro na natureza, mas sim, quantas coisas bonitas no mundo não são exatamente o que parecem. E só existem porque a luz foi enganada do jeito certo?